seu ainda não, o seu começou agora. Beleza. Beleza, obrigado, Rafael. Vou começar já então. Imagina, bola. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite não, né? Boa tarde, né? Boa noite. Então, tô um pouco adiantado aí nos horários. Tô meio perdido aí. Mas e aí, galerinha? Como é que vocês estão aí? Né? Nosso contato de novo aí, né? Nossa aula não deixa de ser presencial. E aí vamos trabalhar um pouquinho mais alguns conceitos aí referente à matemática, voltada para a física. Você deve ter percebido, né, que a física e a matemática elas andam de mãos dadas, né? A física é como se fosse ali um tipo de matemática aplicada. Então, as duas elas têm que andar de mãos juntas. Então, vamos esperar o pessoal chegando aí, vamos esperar uma boa tarde ou uma boa noite, né? Enfim, como é que vocês estão, galerinha? Como é que tá os estudos? Como é que tá a vida em si, né? A corrida aí? Como é que tá as coisas aí? Deixar vocês falarem primeiro. Deixa eu ligar o chat aqui. Boa tarde, Milena. Sempre Milena é a primeira a dar uma boa tarde aí, né? Os outros não falam muito, né? As nossas participantes aí, a Milena, o Gabriel, né? Os outros ficam mais aí na surdina, só ouvindo. Tudo tranquilo com vocês, povo? E em relação aos conteúdos, como é que está? Estão conseguindo acompanhar as aulas? Estão conseguindo acompanhar bem os conteúdos? Não só na minha, mas em todas. Como é que tá as coisas aí? Eu vou deixar vocês abertos para falar, tá, pessoal? Aí, se você quiser comentar alguma coisa, você deixa bloqueado o seu microfone. Se você quiser falar, você habilita ele, fala o que você precisa falar, e aí depois desabilita novamente, tá? Então, vou deixar aberto aí para vocês conseguirem falar. Já está aberto o microfone de vocês, tá? Não vai, pô. E aí, povo? Já estou ouvindo aí algumas pessoas falando do fundo. É comigo que estão falando ou conversando entre si? Então é isso aí. Então vamos começar a nossa aula então, pessoal. Vou começar com uma breve oraçãozinha, para a gente não perder mais tempo, tá? Então se puder acompanhar aí a oração, né? É bom sempre começar falando com Deus primeiramente. Então, querido Deus, vamos agradecer, Deus, pela oportunidade. Eu sempre agradeço pela oportunidade de começar uma aula acadêmica, uma aula científica, mas primeiramente pedindo ao Senhor, Pai, o direcionamento. Esteja abençoando cada aluno que está ouvindo essa aula, que está também participando dessa aula, que esteja abençoando de uma forma grandiosa, Pai. Esteja abençoando também os familiares desses alunos, Pai, que aonde quer que tenha um aluno do Colégio Adventista, Pai, que eles possam ser tocados pelo Senhor nesse exato momento. Oramos isso em nome de Jesus e entregamos essa aula em tuas mãos, Pai. Destape os ouvidos dos alunos para que eles consigam ouvir e entender os conteúdos e também me ajude, Pai, a explicar da melhor forma possível, Deus, para que realmente eu consiga passar aquilo que estou proposto a passar, que seria a parte científica, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos alunos melhores e também um professor melhor. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, meus caros. Tudo bem, prof? Tudo certo? Milena, isso aí. O Caio falou ok. O povo tá chegando aí, né? Então já vamos começar do nosso esqueminha aí. Por enquanto tem 12 pessoas. Pessoal, faz uma propaganda aí para os outros, né? Comenta com os outros aí que é importante eles assistirem às aulas, tá? Porque não vai dar tempo de rever tudo no momento presencial, né? Claro, a gente vai relevar tudo, né? A gente vai conseguir rever algumas coisas, mas explicando assim com bastante bem devagar, com bastante calma. Não sei como é que será depois do momento que nós voltarmos, né? Então faz a propaganda para o pessoal aí que é importante eles estarem assistindo às aulas, tá? Se alguém tiver algum problema, se alguém souber de alguém que não esteja de jeito nenhum conseguindo, comente com a gente, que a gente tenta dar um jeito, tá? Sei lá, grava um CD, sei lá, enfim, a gente tenta dar um jeito aí para ajudar quem não está conseguindo. Tá? Então, se vocês tiverem algum conhecido que fala, puxa vida, não estou conseguindo de jeito nenhum acessar as aulas, enfim, né, participar das atividades, fale com a gente também para que a gente possa ajudar da melhor forma possível, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Vou aqui abrir. Opa, quase eu saí da apresentação. Eu vou abrir aqui a minha aula
E aí vamos ver juntos aí do que se trata hoje. Então, continuaremos sobre o assunto vetor, só que agora com um foco mais matemático, né? Então, vai ser mais matemática, se bem que física, como eu disse no começo, ela é mais matemática do que tudo, né? Ela é uma matemática aplicada. Então, a gente vai continuar com essa ideia. Já pega a sua apostila também, que a gente vai resolver um exercício, caso dê tempo, tá? Da página 20, exercício 27. Então, se você puder, ali do segundo bimestre, tá? Parte do segundo bimestre. Então, se você tiver a tua apostila perto aí, já vai lá e pegue, que talvez, né, vamos tentar fazer o possível aí para que dê tempo de nós resolvermos um exercício. Página 20, que é o módulo 1, tá? Do segundo bimestre, beleza? Nayane ali, ó, falou, a Gabriela Samaniego não está conseguindo acessar nenhuma aula, pois o computador dela estragou. Eu até vou anotar essa informação, tá? Tem um caderninho do lado aqui. E aí depois eu passo isso para coordenação. Então, vamos lá. Gabriela Samaniego. Então, se alguém souber aí, tá? Eu vou passar isso ali para a Laís, para o pessoal, para a gente ver o que dá para fazer aí. Vamos tentar ajudar todo mundo. Né? Um ajudando o outro, a gente consegue todo mundo aprender. Beleza? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui, então, o meu slide com vocês, como de praxe, né? Esse é meu quadro branco aí que eu estou usando, né? Que é o Paint. E aí vamos lá, vamos falar sobre os conteúdos. Beleza? Então, vimos várias coisas já referente a vetores, né? Somatória de vetores, né? Pitágoras, né? Quando eles têm direções iguais, sentidos opostos, você simplesmente subtrai. Quando ele tem direções iguais e sentidos iguais, você simplesmente soma os valores, né? Agora vamos ver um caso, quando tem um ângulo de abertura entre 90 graus, você faz o teorema de Pitágoras, e agora faltou o último esquema, que é caso esses vetores não estejam na mesma direção, também não estejam no mesmo sentido, e não é o ângulo de 90 graus, tá? Ele tem uma abertura ali, ó. Então, vamos colocar aqui mais um pente. Vou usar 2 hoje aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá. Peraí, cadê minha setinha aqui? Sumiu, travou, meu Deus. Deixa eu tirar aqui do compartilhamento para ver se tem mais alguém aí. Vamos admitir todo mundo aqui, ó, que está entrando. O Vezu e a Garcia. Sejam bem-vindos aí, Vezu e Garcia. Vamos começar a aula agora, tá? Só fizemos uma oração. E aí, vamos iniciar a nossa aula, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui novamente a tela. E aí, assim, o que nós vimos até então, né? Então, seria assim, ó, se eu tivesse lá um vetor com direção horizontal e sentido para a direita, e um outro vetor com a mesma direção, ou seja, horizontal também, com o sentido para a esquerda. E eu quisesse fazer a somatória desses dois, né? Aqui fosse, por exemplo, esse vetor para a esquerda, fosse 10 newtons, perceba que o vetor da direita ali estava um pouco maior, né? Aqui fosse 15 newtons. Beleza? Como se fosse um cabo de guerra. Pensa assim, ó, uma pessoa puxando para a direita e uma pessoa puxando para a esquerda, um cabo de guerra. Quem que ganharia? Quem tiver mais força, né? Então aqui, quem tiver mais força, vai puxar a pessoa que é menos forte para si. Né? Então, aqui no caso, você vai ter um vetor resultante para cá. E qual seria o módulo desse vetor resultante? Então, aqui simplesmente você vai fazer o quê? Uma subtração, tá? O maior menos o menor, para dar um valor em módulo aí. Então, aqui seria 5 newtons para a direita. Beleza? Então, quando você tem mesma direção e sentidos opostos, você simplesmente subtrai. Só estou relembrando algumas coisas que nós já vimos, tá? E agora, se você tiver mesmo sentido, então vamos pegar esse vetor, vamos pegar um outro vetor aqui, ó, mesma direção e o mesmo sentido, ambos agora, ó, para a direita. Vamos pegar os mesmos valores, tá? Esse aqui agora 10 newtons e esse outro aqui fosse 15 newtons. Então, o meu vetor resultante, ele seria equivalente à somatória desses dois, né? Ó, seria um vetor resultante aqui embaixo. Ó.
E esse meu vetor resultante, você simplesmente faz a soma desses dois. Tá? Então, o vetor resultante seria 10 mais 15, ou seja, 25 newtons. Beleza, pessoal? E se eles tivessem um ângulo de 90 graus, né, que foi um dos últimos casos que nós vimos. Então, tivesse esse vetor para cá, ó, com essa direção horizontal e sentido para a direita, e eu tivesse um outro vetor para cima ou para baixo, tanto faz, formando o ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, tá? Então, vamos imaginar que esse aqui, por exemplo, sei lá, seja um valor qualquer aqui, ó, seja 4 newtons, esse aqui um pouquinho menor, seja 3 newtons. E aí, aonde que estaria o vetor resultante? Duas formas de fazer, né? Regra do paralelogramo ou regra do polígono. Qual que era a regra do paralelogramo que nós já havíamos visto? Do meu vetor de 4 newtons, eu tiro um paralelo desse de 3 newtons. Tá? Ó, tiro um paralelo. Do meu vetor de 3 newtons, tiro um paralelo, uma linha paralela do meu vetor de 4 newtons. Aonde eles se cruzarem, seria o vetor resultante. Então, aqui, ó, ele sai desse mesmo ponto. Então, o vetor resultante, que eu estou colocando em azul aqui, ó, seria aquele ali, ó. Então, esse em azul, certo? Seria o meu vetor resultante, tá? E aí, como é que eu faço para calcular esse vetor resultante? Então, você sabe, ó, que esse 3 newtons, que é esse vetor, né? Você pode colocar aqui no mesmo módulo desse que está em vermelho aqui, ó, porque é como se fosse uma linha, né? Como se fosse uma transposição que eu estou fazendo. Então, você vai ter esse triângulo. Tomar uma aguinha. Desacostumando da aula, né? Ficar falando. Então, aqui, ó, você tem esse vetor, esse triângulo aqui, ó, sendo somado com esse ângulo de 90 graus. Então, o que eu faria ali? Pitágoras, né? Então, o meu vetor resultante, que está em azul, vai ser ao quadrado, né? Ao quadrado, seria igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que nada mais do que a aplicação de Pitágoras, né? Então, o meu vetor resultante ao quadrado vai ficar igual a 16, que é 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, dá 9. Então, aqui vai dar 16 mais 9. Esse quadrado passa a raiz do outro lado. Então, meu vetor resultante daria igual a 5 newtons. Beleza? Então, por enquanto, foi isso que nós vimos aí em todas as aulas, tá? De uma forma facilitada, é isso. E então, o que nós vamos ver hoje? A lei dos cossenos. E se esse ângulo aqui não for de 90 graus, for um ângulo qualquer, né? Ó, alguém começou a bater aqui no apartamento de cima. Vamos ver se não vai atrapalhar a nossa aula agora. Tomara que não. Então, se eu tiver esse vetor e um outro vetor, aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Né? Então, aqui fosse, por exemplo, sei lá, um valor qualquer aqui e tal. Bom, primeira coisa, vamos achar aonde estaria o vetor resultante. Então, ou pela regra do paralelogramo, que eu já fiz aqui, vamos usar a regra do polígono, só para lembrar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor e vou colocar aqui, ó, no começo desse, tá? Então, é como se fosse uma transposição mesmo. Então, eu pego esse vetor e coloco aqui, ó, no começo desse. Tá? Então, simplesmente estou mudando ele de lugar. Então, estou trazendo esse vetor para cá. Beleza? Então, é como se ele não existisse mais aqui. Ó. É como se eu tivesse apagado esse vetor. Tá? Eu simplesmente fiz ele vir para cá. Ó. Beleza? Fiz ele vir para cá. Então, ele some daqui. Agora sim, o que eu posso fazer? O meu vetor resultante. Então, aqui, do final desse, ou do começo, tanto faz, chamar de começo ou final, eu coloco uma linha apontada para esse aqui, ó. Beleza? E aí, esse que está em azul aqui, ó, seria o meu vetor resultante, tá? Só que como é que eu faria esse valor? Pode perceber, ó, que o ângulo aqui de abertura entre esses dois vetores, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, não é um ângulo de 90 graus. Então, quando acontecer esse caso, que não for de 90 graus, nós usaremos a lei dos cossenos. Então, vamos abrir aqui o que seria a lei dos cossenos, que é justamente esse meu slide aí.
Então, lá da matemática, vamos tirar da matemática primeiro. Então, a lei dos cossenos, ela é um conceito matemático que nós estaremos usando aqui na física. Então, eu vou tirar um print aqui desse meu slide e vamos puxar lá para o Paint, para você entender bem. Tá? Então, vamos entender aqui já está mostrando certinho, tá? Para vocês a lei dos cossenos. Então, vamos entender do que se trata isso aqui. Só vamos limpar aqui a minha tela um pouquinho. E vamos entender o que seria isso. Então, imagine aqui que você tem 3 vetores, tá? Como se fossem vetores. Mas vamos falar no termo matemático primeiro. Tem um triângulo com 3 lados. Então, aqui você tem, ó, o primeiro lado, que é o C, tá? Ó, aqui você tem um lado A, e aqui você tem um lado B. Lado ABC. E aqui foi dito para vocês os valores desse lado. O A, 6,44, o B, 5,1 metros, centímetros, valor qualquer, e o C, 3,49. E entre esses lados, né, essas arestas, foram colocados alguns ângulos. Então, aqui foi chamado de ângulo alfa, 52,12 graus, um número bem quebrado. Aqui, o outro ângulo, 95,2 graus. E aqui o ângulo beta, 32,68 graus. O que você faria, né? Qual que seria a lei dos cossenos? Então, a lei dos cossenos, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai escolher um lado, vamos na ordem que está aqui, ó, A, B e C, tá? Então, vamos escolher o lado A, para você entender a montagem. Então, esse aqui, ó, vai ser o meu lado escolhido, beleza? Então, imagine que eu quisesse encontrar esse valor do A. Então, qual seria o valor do A? Tranquilo? Então, o valor do A, primeira coisa, ele vai ter que ser elevado ao quadrado, como se fosse Pitágoras, tá? Agora, quem são os meus ângulos opostos ao A? Então, ó, você tem esse ângulo aqui, ó, oposto, beleza? Ó, que é o C, e esse ângulo oposto, o lado, e esse lado oposto, ó, então o C e o B são lados opostos ao A. Então, você vai fazer inicialmente uma soma desses lados opostos. Então, o C, tudo isso elevado ao quadrado, mais o B elevado ao quadrado. Se fosse desse jeito, é que isso seria Pitágoras, né? Que esse ângulo aqui, esse 95,2, se fosse 90 graus, ele pararia aqui. Tá? A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Só que nenhum desses ângulos é 90. Então, aí você vai fazer o quê? Mais, ou menos, na verdade, não pode colocar como menos. Tá? Depois você vai entender que pode ser menos ou mais. Aí você vai multiplicar o dobro desses ângulos multiplicados. No caso, os ângulos opostos, né? O C vezes o B. Desculpa. O C vezes o B. Que é justamente o que você colocou aqui, ó. C ao quadrado mais B ao quadrado vai ser menos 2 vezes C menos B. Beleza? Vezes o cosseno. Aí aparece seno, cosseno, tangente, né? O cosseno do ângulo oposto. Quem que é o meu ângulo oposto ao A que eu estou analisando, né? É esse alfa, 95,2. Então, aqui, ó, 95,2 graus, que seria o meu ângulo oposto ao lado que eu quero calcular. Tá? Então, eu acabei de aplicar aqui a lei dos cossenos para conseguir calcular o A. Tá? Então, nada mais é do que os catetos opostos ao quadrado somados, igual eu fiz, ó, C ao quadrado mais B ao quadrado, menos eles multiplicados, C vezes B, vezes 2, que é o quadrado, aqui, vezes 2, vezes ainda o cosseno do ângulo oposto àquele lado que você escolheu, que é o ângulo oposto aqui, ó, 95,2. Beleza? E aí, com isso aqui, eu conseguiria calcular o ângulo A, que é justamente o que está escrito aqui embaixo, né? Ó. É justamente o que eu acabei de chegar. Ó. Perceba que isso aqui, ó, é justamente isso aqui. Beleza? Então, o cosseno do ângulo. E se eu quisesse escolher agora o B? Então, vamos ver. Vamos colocar aqui em verde. Agora eu quero escolher o B. É bem diferente aqui para você conseguir visualizar. Então, eu quero calcular agora o B. Siga pelas cores também, tá? Vou deixar em negrito aqui para você conseguir visualizar bem. Ó. Eu quero calcular o B. Então, B ao quadrado tem que ser igual ao quê? Qual que são os lados opostos ao B? São os outros lados, né? Que é o C e o A. Então, vai ficar o A ao quadrado mais o C ao quadrado
menos 2 vezes esses ângulos que você acabou de usar, o A vezes o C, vezes ainda o cosseno do ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto ao B que eu estou analisando? Lá do outro lado, ó. 52,12, que é o ângulo que não está encostando nesse lado que você escolheu. Ou seja, 52,12. Então, 52,12 graus. Beleza? Então, isso seria para você calcular ali no caso, né? O meu B. Então, perceba ó, que é justamente o que está aqui, né? Ó. B ao quadrado menos 2 cosseno do ângulo oposto. Beleza? É justamente isso aqui, ó. Então, eu estou mostrando para vocês como é que eu estou montando, tá? E se fosse agora o C? Vamos ver. Ó. Eu quero agora, vamos pegar em azul. Não, azul não, que eu já escolhi azul. Vamos pegar roxo. Então, agora eu quero escolher o C. Vamos pegar um outro desenho aqui para você seguir. Ó. Eu quero escolher o C. Quem que seria os meus lados opostos ao C? O B e o A, certo? Então, vamos fazer a nossa formazinha aqui. Ó. Agora, a ideia é calcular o C. Então, o C vai ficar ao quadrado é igual os lados opostos, o B ao quadrado mais o A ao quadrado menos 2 vezes o que você acabou de colocar, que é o B e o A, né? Ou A e o B, tudo faz. B vezes o A vezes o cosseno do ângulo oposto, que está lá do outro lado. Então, se a minha referência é o C, qual que é o ângulo oposto que não está encostando do lado C? É esse aqui, ó, 32,68. É o que está lá do outro lado. Então, 32,68 graus, que seria o cosseno dele. E aí você calcularia esse lado C. Tá? Então, perceba ó, que é justamente o que eu acabei de fazer. Ó. Beleza? Então, a formulazinha é justamente aqui ó, o que foi colocado aqui. Tranquilo, pessoal? Como é que tá as coisas aí? Tudo suci? Tudo tranquilo? Estão quietinhos hoje, pessoal? Faz alguma pergunta se não estiver entendendo, tá? Estou usando bastante conceito matemático agora. Tudo tranquilo? Beleza. Então vamos continuar, tá? Então tá tudo tranquilo. Vocês podem falar a qualquer momento aí, tá, pessoal? Estou sempre olhando o chat aí. Então agora você conseguiu entender bem, né? Esse slide, que é justamente a lei dos cossenos. Então você pegaria os valores aqui, né, que você tem e simplesmente substituiria, tá? Simplesmente faria a sua substituição, beleza? Prof, temos que usar aquela tabela de seno, cosseno, tangente? Então, é bom saber os ângulos básicos, né? Vamos pensar em vestibular, tá? Quando você tem um ângulo ali, por exemplo, 95,2 graus, tá? Você não tem a obrigação de saber quanto que é o cosseno desse valor. Tá? Então, geralmente, no vestibular, quando for um valor meio esquisito ali, eles acabam dando como informação. Tá? Ó, cosseno de 95 ponto não sei o que, dá tanto. Tá? Agora, aqueles ângulos básicos, 30, 45, 60, 90, 180, esses seria bom você saber os valores do cosseno, que no nosso caso aqui nós daremos cosseno. Tá? Então, ó, seno, mas claro, para saber o cosseno é bom também saber o seno, a tangente, né? Tem aquela musiquinha, né? De 30, 45, 60, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Não sei se vocês lembram aquela regrinha, que é de seno de 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. O professor de matemática deve ter cantado para vocês essa musiquinha aí para você gravar, né? Mas é legal você saber realmente os valores dos cossenos, né? De 30, 45, 60, 90 e 180, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns exercícios aí. Beleza, povo? Mais alguma pergunta? Não deixe de perguntar, tá? É o que eu tô aqui para respondê-los. Não quero sair sem deixando vocês com perguntas. Cantou nada, professor? Não cantou? Puxa vida. Então, assim, ó, vou cantar então para vocês. Eu sou péssimo cantor, mas enfim. Isso é para você saber o valor do seno, cosseno e tangente. Tá? Então vamos montar a nossa tabelinha ali. Ó. Entenderam bem aqui, né, pessoal? Vou apagar esse quadro aqui, ó, para mostrar para vocês aí
os valores do seno, cosseno e tangente. Vamos montar a tabelinha ali, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Seno, vou deixar em preto aqui, ó. Seno, cosseno, tangente. E aí, eu vou pegar os ângulos principais, tá? Que é 30, 45 e 60. Então, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Aí teria o 90 e o 180 também. Tá? Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Seno, cosseno e tangente, nessa ordem. Ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Ou seja, uma fração, né? Depois a gente canta bonitinho. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1. Então, aqui você coloca raiz, e aqui você coloca raiz. Aqui você coloca raiz, e aqui você coloca raiz. E da tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Beleza? Essa musiquinha aí, ó. Então, ó, seno, cosseno, tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. E a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Deus o livre, né? Vocês nunca mais vão querer ouvir ninguém cantando na sua frente. Beleza? Eu não estou compartilhando, meu Deus, eu montei a musiquinha, cantei e não compartilhei. Então eu fui montando, deixa eu ir voltando aqui, daí vocês vão ver escrevendo, daí dá até para cantar junto. Ó. Então eu montei a tabelinha, né? Ó, voltei demais. Seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60. Aí a musiquinha diz assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1. E a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí você montou, né, os ângulos principais aí de seno, cosseno e tangente. Espero que ninguém tenha tido problema no ouvido aí, tá, pessoal? Mas o que importa é vocês gravarem aí. Eu vou tomar uma água depois dessa. Beleza, pessoal? Pessoas queridas, obrigado, Ellen, por ter avisado aí, por não estar sendo compartilhado. Então, você tem esses ângulos, né? E aí você consegue usá-los para calcular aí qualquer coisa referente à lei dos cossenos. No nosso caso, é cosseno que você precisa saber, tá? Então, ali o cosseno de 90 seria 0 e o cosseno de 180 seria 1, tá? Mas isso aí é o que importa pra gente ali, beleza? Então, vamos compartilhar novamente a telinha. E vamos... Ninguém comentou sobre a música aí, deve ter ficado muito ruim, né? E vamos visualizar ali a parte da explicação disso voltado para a física. Vou tirar aqui minha imagem um pouquinho, tá, pessoal? Só para não tampar aqui a... Bom, acho que dá para deixar, né? Então, é assim, ó. Você tem dois métodos de somatória de vetores na física, tá? Então, dois métodos de somatória de vetores na física. Quais são esses dois métodos? Método do paralelograma e método do polígono. Então, vamos fazer esses dois métodos aí, ó, para você entender bem a explicação desse slide aí. Então, como sempre, vamos apagar a nossa musiquinha, que Deus o livre aqui, né? E vamos colocar aqui o nosso slide. Vamos entender aí a nossa relação aí com a lei dos cossenos. Bom, ficou meio grandinho aqui, eu vou deixar assim mesmo dessa vez, tá? Então é assim, ó. Você tem dois métodos. Imagine que você tem o método paralelograma, então aqui está mostrando os dois, tá? E o método do polígono. Esses dois métodos, eles vão se basear nessa soma aqui, ó. Soma de A mais o B, tá? Então vamos copiar aqui e vamos abrir o próximo slide. Então é esse slidezinho aqui, né? Ó. Então soma de A mais o B. Então aqui você tem lá, por exemplo, um vetor A, um vetor B que está aqui, ó. Um vetor A e um vetor B, beleza? Então ele deixou aqui em vermelho, ó, o vetor A
Vou fazer sem o sentido, tá, pessoal? Para não perder muito tempo aqui fazendo desenho, tá? Então aqui, ó, você tem o vetor A, daí vai acompanhando pelo desenho aqui do ladinho, tá? E em azul, você tem o seu vetor B. Deixa eu voltar aqui, porque eu quero que o vetor A fique vermelho. Então, você tem o teu vetor A, beleza? E agora, em azul, o seu vetor B. Ele está aqui, ó. O que seria a regra do paralelogramo? Já disse hoje, já relembrei, né? Ó. Então, do seu vetor B, você tira um paralelo do A, ó, tira um paralelo do A, e do seu vetor A, tira um paralelo do B. Aonde essas linhas se cruzarem, deixa eu aumentar aqui que elas não se cruzaram ainda, aonde essas linhas se cruzarem, será justamente aonde estará o seu vetor resultante. Vamos deixar aqui em laranja. Então, o teu vetor resultante, ó, está aqui, ó, beleza? Que é justamente esse desenho que você está visualizando aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui que eu acabei de montar com vocês. Agora, o que seria agora o método do polígono? Você transporta um vetor. Então, eu vou pegar esse vetor B, então vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar os vetores, vamos deixar eles montados inicialmente. Agora, você pega o teu vetor B, então deixa eu pegar o meu vetor B que está aqui, ó. E eu vou fazer o quê? Um transporte. Vou transportar ele para cá, ó. Transportei ele para cá. E agora, veja que o meu vetor resultante, ó, vai ser, deixar em laranja também, ó, vai ser a união desse aqui, ó, estou seguindo esse desenho, vai ser a união desse até, opa, deixa eu pegar aqui o desenho mesmo, vai ser a união desse aqui até esse aqui, ó. Beleza? Então, eu acabei de montar com vocês essa imagem aqui, ó. Tranquilo? Agora, o que é importante falar? Nesse método do paralelograma, o ângulo de abertura que vai importar para você é esse ângulo aqui, ó. Ou seja, é o ângulo de abertura entre o B e o A, certo? Agora, quando você usa o método polígono, o que eu estou fazendo? Eu estou extrapolando aqui o meu vetor A, ó. Estou extrapolando o meu vetor A, ou seja, estou aumentando ele, tranquilo? E o ângulo que me interessa agora é essa abertura aqui, ó. Que é justamente esse ângulo, deixa eu colocar de outra cor para não ficar tudo vermelho. Que é justamente esse ângulo que está entre o vetor A. Então, esse ângulo de abertura aqui, ó, desse vetor que eu extrapolei, certo? Então, você vai ter o que aqui, pensando na matemática, né? Ó, esse ângulo externo, que quando você faz essa transposição, os ângulos eles andam junto, tá? Então, aqui, ó, esse ângulo externo, ele é justamente, ó, esse ângulo aqui, né? Que é o mesmo que está aqui, ó. Beleza? Então, esse ângulo externo é o que está aqui. E aí surgiu agora um ângulo interno, que aí chamei de φ, tá? Essa letrinha grega é chamada φ, tá? E aí, então, eu sei que esses dois ângulos, o externo mais esse φ, que é o ângulo interno, a somatória desses dois tem que dar, ó, 180. Beleza? Eles são chamados de ângulos suplementares. Quando você tem dois ângulos, que a somatória dê 180, você chama esses ângulos de suplementares. No caso, é o que aconteceu aqui. Tá? E aí, por regrinha de matemática, você sabe que o ângulo suplementar, o cosseno de um ângulo suplementar, é o menos o cosseno desse outro ângulo. Então, se eu colocasse aqui, ó, o ângulo φ e o ângulo externo, o cosseno do ângulo externo, veja aqui, ó, siga aqui, ó. O cosseno do ângulo externo é igual a menos o cosseno do ângulo interno. Então, quando você faz a regrinha do polígono, a sua fórmula ela vai ter uma pequena diferenciação lá na regra dos cossenos. Como que era a regra dos cossenos que nós havíamos visto? Né, ó, é essa aqui, ó. Nós já colocamos lá no slide anterior. Então, nós havíamos usado essa aqui, ó. Beleza? Então, o ângulo S, que é o meu vetor resultante, né? Pode ver, o S é a somatória do A e do B. Né? Então, o S é o vetor resultante. Então, o vetor resultante vai ser o quê? Ó? Os ângulos opostos, vamos seguir aqui, ó. Ângulo oposto, que é o A ao quadrado, ângulo oposto, o vetor, né? O vetor oposto, que é o A ao quadrado, mais o vetor oposto, que é o B ao quadrado, menos 2 vezes AB cosseno do ângulo que você tem aqui, ó.
Beleza? Isso aqui é o ângulo interno. Agora, pensando no ângulo externo, que é justamente a abertura entre os dois vetores. Como você tem o cosseno de um é menos cosseno do outro, perceba que a tua formulazinha, ela sofre uma inversão no sinal aqui, ó. Agora aqui fica mais, tá? Então, quando você usa a regra do paralelogramo, a sua somatória, né, do ângulo que você for usar, você deve usar um valor positivo para a regra do cosseno. Quando você usar o ângulo de abertura, no caso aqui, externo, né, ou interno, você tem que usar, né, que no caso seria esse φ aqui, o ângulo interno, somente da abertura entre esses dois ângulos, você usa o valor negativo, igual nós vimos no primeiro caso. Tá? Então é bem simples, parece complicado, mas não é. Então quando você usa a abertura entre os dois ângulos, entre os dois vetores, você usa o sinal de mais. Quando você usa a abertura, quando foi usado o método polígono, ou seja, você formou o triângulo, você conseguiu formar o triângulo, você usa o valor negativo. Tá? Então, a abertura entre dois vetores que você não formou o triângulo, perceba que você não tem um triângulo aqui, né? Você tem o B e o A e não tem um triângulo formado. É positivo. Agora, quando você formou esse triângulo, conseguiu formar esse triângulo e gerou um ângulo externo a esse triângulo, você tem um valor negativo aqui para você usar. Beleza, pessoal? Conseguiram entender bem a diferença? Então, a regra do paralelogramo parece mais fácil. Na verdade, povo, assim, não tem mais fácil e mais difícil. Depende do que o vestibular vai te cobrar, tá? Então, como eu não sei qual que é o jeito que o vestibular te cobra, você vai ter que saber os dois, tá? Não tem muito jeito, não tem o que fazer. Então, vamos ver lá um exemplo, antes de terminar nossa aula aqui, ó. Tem um exercício para nós resolvermos. Então, veja lá o exercício. Deixa eu compartilhar aqui a tela, não sei se está compartilhada, acho que não, né? Então, vamos compartilhar a tela e vamos fazer lá o exercise. Chique, hein? In English. Então, vamos lá. Exercício seria esse daí, ó. Analise com calma, leia comigo ali, ó. Vai lendo enquanto toma minha aguinha. Então, diz assim, ó. Analise a imagem a seguir que representa a soma de dois vetores A e B, com módulos iguais a 7 qualquer coisa aí, tá, pessoal? Que eu não falei o que é, se é velocidade, se é aceleração, se é espaço percorrido, né? 7 unidades, tá? Então, com módulos iguais a 7 unidades e 5,5 respectivamente. O que é respectivamente? Na ordem que apareceu, tá? Então, o A, que é o primeiro que apareceu, é 7. O B, que é o segundo que apareceu, é 5,5. Formando um ângulo desconhecido entre eles. Sabendo que a somatória desses vetores é igual a 10, ou seja, que é o vetor C, que ele já deu, né? O vetor C. Calcule o ângulo de abertura entre os vetores. Desculpe, coloquei errado ali, tá? Então, calcule o ângulo de abertura entre os vetores. Então, vetores A e B. Aí fica certo agora o nosso exercício. Então, ó, veja aqui, né? Ó, você tem essa imagem aqui embaixo, né? Ó. Então, vamos copiar ele aqui no nosso Paint. Como sempre, nosso quadro aqui, né? Então, vamos apagar isso aqui, né? Que acho que deu para entender bem. Vamos apagar nossa musiquinha aqui. E aí, vamos... Opa, voltei demais. E aí, vamos copiar aqui, ó. Então, esse aqui é o nosso exercício. Tá? Ó. Bom, o que você vai fazer ali? Você vai usar qual? Com mais ou menos? O que você acha? Mais ou menos aí. Olha a imagenzinha que foi formada aqui, ó. Olha a imagem que foi formada. E aí eu vou voltar no slide para você comparar os dois. Qual dos dois que é o caso? Será que eu usei aí a regra do paralelograma? Ou será que eu usei a regra do polígono? Então eu vou usar mais ou menos. Se você errar esse sinal, pessoal, dá tudo errado, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Então nesse exercício eu vou usar o mais ou menos. Ó, veja lá. Opa. Vou usar o mais ou menos. O que você acha? Alguém se manifesta aí? Milena falou que é o mais. Nayane falou que é o mais. O Gabriel falou muito boa explicação. Né? Beleza, obrigado, Gabriel.
Mas é mais ou menos, Gabriel. Isso aí, isso que eu perguntei agora. O de antes, bom, vamos ver, vamos lá. Então vamos compartilhar ali, vamos resolver. Eu vou deixar, eu ia fazer certinho com vocês, tá? Mas eu vou deixar aqui a resolução já, ó, porque a gente só tem pouquinho tempo, tá? Então a resolução seria essa aqui, ó. Veja aqui, ó. Eu usei o menos. Então, fazendo a continha junto com você, só para montar, ó, eu usei, ó, o triângulo, tá? Ó, usei o triângulo. Não apareceu esse triângulo lá, um parecido com esse? Então, se apareceu o triângulo, pessoal, você não usou abertura entre os vetores, né? E sim um ângulo entre eles. E no ângulo oposto a esse ângulo está o vetor resultante, ó. Veja isso, ó. Este é o meu ângulo de abertura e no ângulo oposto está o vetor resultante. Aí é menos, beleza? Agora, quando o teu vetor resultante está cortando no meio esse ângulo, aí você usa mais. Tá? Então, é mais quando corta no meio. Agora, quando o teu vetor resultante está no lado oposto, significa que você usou o polígono, que aí você usaria menos na fórmula. Então, aqui a montagem, né, ó, perceba isso. Ó. O teu ângulo está aqui, o teu ângulo está aqui, ó. E aí o teu vetor resultante, que o caso é o C, que ele falou que é o C, ó, está do lado oposto. Está lá do outro lado. Veja que o teu vetor resultante, ó, ele está no C, que é o lado oposto. Então, quando acontecer isso, lei dos cossenos com o valor menos. Então, você tem o teu vetor resultante ao quadrado, tem que ser igual aos outros ângulos, né? Aos outros lados, que é o A ao quadrado, mais o B ao quadrado, mais, desculpa, mais não, acabei de falar que era menos, né? Menos 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno desse ângulo aí, ó. Cosseno do ângulo que eu não sei quanto que vale, né? Que é justamente o que ele está perguntando no enunciado. Aí você vai fazer o seguinte, eu simplesmente substitui. Quanto que vale o C? 10. 10 ao quadrado. Quanto que vale o A? 7. 7 ao quadrado. Quanto que vale o B? 5,5 ao quadrado. Menos 2 vezes o A. O A, 7. Vezes o B, 5,5. Vezes cosseno do ângulo. Vamos deixar cosseno do A aqui, tá? Cosseno do ângulo. Aí você simplesmente vai fazendo continha, né? 7 ao quadrado, mais 5,5 ao quadrado, né? 2 vezes 7,5 vezes 5,5, vai fazendo continha, e aí você vai ter como resultado este valor aqui, ó. Tá? Então, veja que eu fui substituindo ali, tá? Os valores, ó. 7 ao quadrado, mais 5,5 ao quadrado, menos 7 vezes 5,5, vezes 2, vezes cosseno do ângulo. Tá? Fui multiplicando tudo, ó, e aí eu isolei o cosseno do ângulo, aí precisaria ter uma calculadora científica aqui no caso, ou ter sido informado de alguma forma o valor, né? E aí o cosseno desse ângulo é menos 0,26, então eu sei que o ângulo é 105. Então, se pegar uma calculadora e colocar assim, ó, cosseno de 105 vai dar aproximadamente menos 0,26, beleza? E aí você consegue fazer as contas aí. Tranquilo, pessoal? Então, eu usei a lei dos cossenos aí para resolver esse exercício. O C ao quadrado é devido ao próprio Pitágoras, tá? Essa formulazinha, ela veio de Pitágoras, que a somatória dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Mas, se você fizer o exercício, inclusive, vou deixar a tarefa para vocês já. Eu quero que você me faça o exercício, estou pegando a apostila aqui, ó, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, esse exercício aqui, ó, então eu sei que está em ordem invertida, ó, mas o exercício 24 da página 20 do segundo bimestre, tá? Ó. Então, aqui está assim, ó, Física, módulo 1 do segundo bimestre, página 20, exercício 27. É um que tem, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É esses que tem essas setinhas aqui, ó, beleza? Esses aqui, ó. Esse que tem um vetor para cá, um vetor para cá e um vetor para cá, ó. Beleza? Da UFAL. Então, esse que eu quero que você resolva, tentando resolver por esse método aí. Tranquilo? Então, página 20, exercício 27, módulo 1, segundo bimestre, eu quero que você tente resolver
ele usando a lei dos cossenos. Beleza, pessoal? Então, só o 27 por enquanto, tá? Depois eu passo mais para vocês em outro momento. Só um exercício para não cansar muito vocês, porque eu sei que vocês vão ter que estudar de novo esse esquema aí. Beleza, pessoal? Então, vou me despedindo aqui. Espero que tenha gostado da aula, né? Quinta-feira vai ter uma aula ao vivo também, na verdade vai ser uma aula interdisciplinar, onde eu estarei participando, a professora Adriana também estará participando, e outros dois convidados que têm uma grande experiência na indústria. Falaremos sobre a indústria 4.0, tá? É bem legal, pessoal, vocês estarem participando dessa aula, que é uma aula interdisciplinar, com conceitos que não são necessariamente disciplinas que vocês estão estudando, mas coisas que podem abrir a mente de vocês até para pensar em uma futura profissão, tá? Então, deixa o convite, não deixe de participar. Na quinta-feira, à tarde, né, estaremos aí com vocês novamente ao vivo, eu, professora Luciane, e mais convidados externos falando sobre a indústria 4.0. Posso contar com vocês lá? Vai ser bem legal, tá? Então, um grande abraço, Deus abençoe e até quinta-feira e bons estudos.